Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, uma iniciativa da APA para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. Hoje nós estamos na Casa da Candinha, no bairro do Bananal. Esta casa foi cenário de um Brasil colonial e rural, onde estradas eram percorridas por tropeiros, levando mercadorias e notícias. Esta propriedade, que foi casa-sede da Fazenda Bananal, representa o tempo que Guarulhos ainda tinha grandes chácaras e famílias se organizavam em torno de roças, criações e pequenos comércios. A casa era um ponto de parada, um refúgio para quem seguia a viagem ou precisava de um lugar seguro para passar a noite. As paredes do casarão viram gerações trabalharem a terra, celebrarem festas religiosas e enfrentarem as transformações da cidade crescendo ao redor. Cada detalhe, das portas largas ao porão ventilado, guarda vestígios deste cotidiano simples, mas cheio de significado. A Casa da Candinha é hoje um raro resquício do passado colonial dentro da região metropolitana de São Paulo. Suas paredes de taipa de pilão e taipa de mão preservam modos construtivos que foram utilizados no passado. Visitar este casarão é um mergulho no que restou das antigas fazendas e pousos no interior paulista. A Fazenda Bananal foi uma das maiores propriedades rurais de Guarulhos entre os séculos XVIII e XX. Sua origem remonta a 1717, quando Amador Bueno da Veiga recebeu as terras por meio de carta de sesmaria. Durante muito tempo, o espaço funcionou como importante polo agrícola da região, abrigando a casa-sede, que hoje conhecemos como Casa da Candinha, marco da memória local. No século XX, a propriedade passou para as mãos de Cândida Maria Rodrigues, mais conhecida como Dona Candinha. Após a morte do marido, ela herdou a casa e assumiu a gestão da fazenda por mais de 3 décadas. Com o declínio econômico da atividade rural, a matriarca iniciou a divisão das terras em glebas, que pouco a pouco deram origens a bairros inteiros, como Lavras, Santos Dumont, Tanque Grande, São João e Cumbica. A casa-sede permanece como símbolo de uma transição da Guarulhos rural para a metrópole industrial. Ao chegar à Casa da Candinha, logo de cara o cenário já nos conta a sua história. Aqui, um pedaço de parede de taipa resiste ao tempo. Dizem que nos anos 1960 ela fazia parte de um curral. Mas será mesmo? Pode ter sido outra coisa. Ainda há muito a investigar. Virando para a edificação principal da Fazenda Bananal, vemos um pátio cercado por um muro de tijolos. Era aqui que os moradores recebiam visitas, um ponto de encontro cheio de vida. A fachada chama a atenção pela diferença de altura entre os dois blocos. À esquerda, o corpo original, feito em taipa de pilão. À direita, o anexo mais moderno, em tijolos, típico do início do século XX. Vamos observar os detalhes. As janelas de madeira, no estilo guilhotina, ainda estão por aqui, e a porta principal tem quase 2 metros de altura. As paredes de taipa de pilão guardam as marcas do processo construtivo. Dá para ver onde os taipais foram montados. E o acabamento? Nada de cimento. Era cal, que deixava a parede respirar, e depois vinha a caiação, dando aquele toque final. Estamos falando de uma casa colonial, um dos últimos remanescentes da região metropolitana, inclusive é a única remanescente aí de Guarulhos, né? E aqui temos empregadas várias técnicas, como a taipa de pilão, taipa de mão. Temos um corpo mais recente ali que já traz a alvenaria de tijolos. E fora isso temos pinturas decorativas também. Estamos falando de um remanescente que traz essas técnicas e que necessita urgentemente de um restauro. Então, essa casa ela necessita ainda de muitas pesquisas, né? Inclusive, a parte de arqueologia da casa vai ser muito importante para a gente ter essa datação mais precisa. Estamos no vestíbulo. Aqui, o pessoal deixava capas e chapéus antes de seguir para dentro. À direita, a ermida, onde ficava o oratório restaurado em 2020. Este espaço guarda não só a devoção dos antigos moradores, mas também a função social que esses altares domésticos tinham no Brasil colonial e imperial. Os oratórios eram o centro das celebrações familiares e, muitas vezes, o único ponto de culto para quem vivia longe das igrejas. As missas sendo celebradas ali, sobre a mesinha móvel com símbolo de consagração.
Ainda na ermida, 2 alcovas sem janelas, hospedagem simples para viajantes de passagem. Com relação ao oratório, que é um bem móvel, né, super importante aí da casa, para a gente falar um pouquinho dessa relação, a gente tem que começar, né, falando da origem, né, desde a questão dos colonizadores portugueses, essas tradições, né, que inseriram essas capelas domésticas aí, trazidas aí da Europa, com todo o seu simbolismo, religiosidade, né, e essa função aí social que era realmente para atender, né, esses locais distantes, em muitos lugares não havia realmente os locais próximos. Então, esses oratórios substituíram, né, essas reuniões religiosas. Geralmente eles eram colocados, né, nos quartos, nas salas, não eram expostos abertamente para as pessoas, mas eram objetos assim que eram fundamentais para essas reuniões, variavam de tamanho, obviamente, né? Então eram menores ou maiores, alguns portáteis. O da Candinha a gente tem uma tipologia que se chama armário, que é em forma de armário, e eles eram feitos por artistas, né, da igreja, artistas populares. A sala de recepção social, cenário das visitas. Nela encontramos outra técnica, a taipa de mão, mais fina que a de pilão, com tramas de madeira e palha preenchidas manualmente. Esses primeiros ambientes formam o espaço social da casa. Seguimos para o corredor, um elemento raro nas casas coloniais. Num dos quartos, 3 portas chamam a atenção. Serviam para observar hóspedes desconhecidos sem perder a discrição. Avançando, chegamos à sala da família, onde rolavam refeições com vista para o terreno. Assim como arqueólogos, os restauradores fizeram prospecções, pequenas janelas abertas com bisturi para revelar segredos nas paredes. E não é que encontraram pinturas decorativas? Motivos florais feitos com estêncil, molduras elegantes e um rodapé pintado imitando boiserie. Tudo isso foi descoberto durante as pesquisas, trazendo mais pistas para o restauro iniciado em 2020. Caminhando por entre as suas paredes, dá para sentir a história viva pulsando em cada detalhe. Da sala da família passamos ao anexo construído em tijolos. É a parte mais nova, datada de 1900, dedicada aos serviços da casa. Tem banheiro, onde aparecem os ladrilhos hidráulicos, cozinha, com o antigo fogão a lenha, e um espaço destinado para guardar mantimentos. Embaixo de tudo, o porão, um vão que separa o assoalho da umidade, garantindo que o piso respire e dure mais. A casa da Candinha atravessou décadas de abandono, resistindo mesmo após a retirada das telhas, a instalação da cobertura metálica e os escoramentos em 2010. Houve inventário voluntário em 2015, parceria entre a Universidade de Guarulhos e a Prefeitura. Mas o grande restauro ainda está por vir, e a casa permanece ali, firme, esperando pelo cuidado que merece. Essa casa já passou por tantas transformações, tantas temporalidades, mas hoje ela se encontra muito degradada, inclusive passou por depredações. Temos muitos ataques de cupins. E sim, se a casa, por ser de taipa, barro, não passar por uma intervenção aí de restauro, infelizmente a gente pode vir a perder esse patrimônio. Então, em 2010, deram os primeiros passos aí para que houvesse o restauro. A estrutura metálica foi um dos primeiros passos do restauro. Como estamos falando de uma técnica aí que leva o barro, então barro e água não combinam muito ali, Então, uma das primeiras coisas foi a estrutura metálica e também retirou-se as telhas do corpo original para aliviar essa sobrecarga sobre a estrutura de taipa de pilão e de mão. Atualmente, nas proximidades da Casa da Candinha, antiga sede da Fazenda Bananal, há o trecho norte do Rodoanel em Guarulhos. Essa grande obra viária, embora estratégica para a logística metropolitana, trouxe impactos significativos à Serra da Cantareira, justamente em uma região onde a preservação ambiental é urgente. A presença da casa neste cenário cria um contraste marcante. De um lado, o avanço urbano e as grandes intervenções rodoviárias. De outro, a memória histórica e cultural que resiste no casarão, lembrando a cidade de suas origens rurais. No programa de hoje contamos a história da Casa da Candinha. Siga a APA nas redes sociais. Este foi o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa contamos a história de lugares e de pessoas.
Obrigado pela sua atenção. Nos vemos em breve no próximo passeio. Até lá.